Boa noite, irmãos. Dar a mesma aula 3 vezes no dia é fácil. Agora vamos ver se a gente consegue repetir a mesma mensagem em 2 dias seguidos, né? Porque a aula já está decorada, realmente. Mas a mensagem não, porque são momentos diferentes e que Deus possa realmente falar aos nossos corações. Já comecei mudando o texto. Ontem nós falamos em cima da divisa do Conjunto Força e Luz, que foi 1 Coríntios 15, 58. Vamos falar sobre ele, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jó 14. Porque quando a gente fala de recomeçar, Jó também é um exemplo desse recomeço. E quando a gente fala de recomeçar, geralmente a gente fala de um momento de dificuldade que deu origem a um recomeço. Então, quando a gente fala de recomeçar, quando a gente pensa em recomeçar, é muito difícil, às vezes, recomeçar. Porque é uma série de coisas que você precisa rever para que você possa realmente, enfim, recomeçar algo, alguma coisa, ou recomeçar realmente algum aspecto da sua vida. E lá em Jó 14, do verso 7 ao 10, diz assim: para a árvore, pelo menos há esperança. Se ela é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece, dá o último suspiro, e deixa de existir. E aí, quando a gente fala nessa questão e lê esse texto, eu me lembro também da borboleta, né? Ela tem uma fase lagarta e depois ela recomeça numa fase bem curta da sua vida, que é a fase de borboleta. E é tão doloroso essa transformação, e é tão dolorosa essa metamorfose que ela sofre, e ela precisa passar por isso, né? Ela não tem outra alternativa. As borboletas, as mariposas, elas precisam recomeçar. Elas não têm alternativa, elas não têm escolha. E nós temos escolha. Nós podemos ou não escolher um recomeço. Nós podemos ou não nos acomodar do jeito que estamos, ou podemos escolher recomeçar. E aí, quando nós resolvemos recomeçar, e o texto fala sobre isso, o recomeço também é de esperança. Porque quando você recomeça algo, você está com a esperança de que seja melhor do que foi. Como eu falei, é muito difícil começar alguma coisa. Recomeçar é muito mais ainda. E aí eu falei ontem que a gente brinca lá na escola de que, e aí alguns aqui que estão nessa meia-idade, né, depois dos 40, que a gente está muito jovem ainda para parar e muito cedo, né, a gente está muito cedo para parar e já está muito tarde para recomeçar. Depois de 15, 20 anos na mesma profissão, está muito difícil, né? A gente fica falando assim, mas a gente vai recomeçar fazendo o quê? Se a gente só sabe dar aula, né? A gente vai recomeçar fazendo o quê? Agora é esperar realmente. A gente já passou por tantas coisas, a gente já passou por tantos momentos difíceis, né? E tenho certeza que virão mais ainda, mas a gente tem a maturidade, porque à medida que recomeçamos, também vamos amadurecendo. À medida que temos um recomeço, nós vamos aprendendo. Como eu falei, o recomeço geralmente acontece porque houve alguma coisa errada, porque aconteceu alguma coisa errada que agora você quer consertar. E esse conserto, ele traz também essa maturidade de você entender o que você tem que fazer e como você deve recomeçar. E aí a gente pensa, né, de um dos tipos de preconceito que nós temos hoje, que é o etarismo, de quando olham para pessoas, né, mais velhas e acham que elas não podem recomeçar. Elas podem recomeçar sim, aos 40, aos 50, aos 100, se for possível, porque nunca é tarde para recomeçar. Eu tenho a experiência de dar aula na EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos, e para mim é o meu melhor momento do dia,
Por isso eu não abro mão de dar aula à noite, porque é o melhor momento do dia, porque é uma troca de ver aquelas senhoras, aqueles senhores, né, que não tiveram as oportunidades de estudar no tempo certo, que voltaram no ensino fundamental, passaram já 2 anos estudando ensino fundamental e chegaram lá no CIEP para fazer o ensino médio também em 2 anos. E aí tinha uma senhora no meio do ano passado, ela entrou no meio do ano passado na turma, ela falou assim: professor, não dá, eu vou desistir, está muito difícil, tinha 30 anos que eu não estudava, estava muito difícil. Aí eu virei para a dona Elizabeth: calma, vai dar tudo certo. É difícil mesmo esse começo, o primeiro período é muito difícil, porque vocês estão retornando, vocês estão recomeçando uma vida, estão fora da idade, mas nunca é tarde para recomeçar. E hoje eu estou dando aula para ela no 3º período, faltam só 2 períodos para ela terminar, né? E ela persistiu, e ela continuou, não desistiu, porque eu sei que aquele recomeço foi difícil. Se ela parasse naquele momento, já diante da primeira dificuldade, e a maioria da dificuldade é a matemática, né? Porque quando chega, né, na matemática começa o desespero, e aí você, quando vê o primeiro desafio, o que você pensa em fazer? Em parar, em desistir. E aí já imagina, já foi difícil recomeçar. E aí diante do primeiro empecilho você desiste de novo. E para recomeçar, o recomeço vai ser muito pior. Então nunca é tarde para recomeçar. Não tem idade para o recomeço. Você pode recomeçar aos 6 anos, como você pode recomeçar aos 80. O importante é que nós tenhamos a consciência de que Deus está conosco em todos os momentos. Aí, como diz o versículo de 1 Coríntios 15:58, né? Sabendo que nós devemos ser firmes e constantes, porque para recomeçar, você precisa desse momento de repensar, de se manter firme, de se manter constante. E esse texto de 1 Coríntios 15:58 e o texto que nós lemos de Jó 14, e aí a história de Jó nós estudamos aqui na EBD, no semestre passado nós estudamos como foi difícil a vida de Jó, porque ele teve muitos empecilhos, inclusive dos seus próprios amigos. E a gente pensa que se ele não fosse perseverante, que se ele não fosse firme e constante, ele não teria conseguido. Aqueles que pretendem, se propõem a recomeçar, precisam ser firmes e constantes. Precisam colocar isso, né, e tirar forças que às vezes a gente não sabe de onde ela veio, mas nós precisamos tirar para recomeçar. E dentro desse texto de 1 Coríntios 15:58, ele termina com esse encorajamento, mas ele termina de um texto que tem um contexto de ressurreição de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo persistiu até o fim, para que ele pudesse realmente construir tudo aquilo que havia sido planejado para ele, de morrer na cruz e de ressuscitar ao 3º dia. E falando de ressurreição, Paulo termina o capítulo 15 falando que nós devemos ser firmes e constantes o tempo inteiro, sabendo que o nosso trabalho não vai ser em vão, de que tudo que nós fizermos vai ser abençoado por Deus. Mas nem sempre as pessoas recomeçam, nem sempre as pessoas têm essa coragem de recomeçar. E aí é muito difícil você viver nesse mundo se você não tiver coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Nós cantamos aqui o hino 329, e aí eu fiquei com a curiosidade de pesquisar. Vocês sabem o que são vagas procelosas? Que está na primeira frase do hino, que a gente canta, né? Mas a gente não sabe o significado das coisas, não sabia, eu pesquisei ali agora. Eu falei assim, vagas procelosas, o que são isso, né? O que é isso? Vagas procelosas são grandes ondas e tempestades que vêm sobre a gente. E a primeira estrofe, né, ela diz isso,
que mesmo que venha as grandes tempestades sobre a nossa vida, nós vamos continuar contando as bênçãos. Mesmo que as grandes ondas tentem nos afogar, como este canto também sossegai, né? Mesmo que as grandes ondas tentem nos afogar, nós vamos nos manter de pé, nós vamos nos manter persistentes. E aí eu trouxe 3 momentos bíblicos para a gente pensar nessa questão de recomeçar. E são momentos bem dolorosos para todos esses personagens bíblicos. Nós temos vários personagens bíblicos que falam sobre recomeço, inclusive aqui Jó, que teve que recomeçar a sua vida, porque depois de perder tudo, depois de passar pela doença que ele passou, lá em Jó 42 ele foi restituído 4 vezes mais de tudo aquilo que ele perdeu. E pense, né? Jó não perdeu só os seus bens, Jó perdeu toda a sua família e Jó perdeu a sua saúde. Então ele poderia naquele momento ficar desesperado, mas ele se manteve firme. Teve momentos em que ele, questionou realmente por que ele estava passando por aquilo. Teve um momento que os seus amigos questionaram por que ele estava passando por aquele momento. Pessoas falaram para ele: amaldiçoa seu Deus e morre, como a esposa dele falou. Mas ele se manteve persistente, firme e constante, como uma árvore que mesmo depois de cortada, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de podar alguma árvore, ou então de cortá-la e depois jogar o seu tronco lá e ela florescer. A pessoa que gosta de jardinagem sabe que isso acontece. Às vezes você cortou um pedaço daquela árvore, jogou e ela volta a florescer. É uma árvore teimosa, porque mesmo sendo cortada, ela conseguiu novamente ter raízes e conseguiu novamente reflorescer, recomeçar. E aí quando a gente vê alguns casos, a gente fala assim: nossa, isso daí é caso perdido, Para Deus não existe caso perdido. Para Deus não existe árvore cortada que não possa voltar a florescer novamente. E o primeiro exemplo que nós temos é o exemplo de José. Lá no livro de Gênesis nós vemos que José, ele sofria com a inveja dos seus irmãos o perseguiam, e num determinado momento José foi vendido como escravo. Sofreu com o abandono dos seus irmãos, sofreu com a escravidão e sofreu na prisão. Uma vida de sofrimento, mas que nunca se afastou da presença de Deus. Ele viveu esse longo e difícil processo que culminou num recomeço glorioso, de quando lá na prisão ele vai decifrar os sonhos daqueles 2 funcionários do faraó. E quando um dos funcionários sai de lá, volta a trabalhar para o faraó, e o faraó tem um sonho que ninguém em todo o reino do Egito consegue decifrar, aquele funcionário se lembra que lá na prisão tem um homem capaz de decifrar aquele sonho do faraó, e ele manda chamar José, e José chega e consegue decifrar que o Egito passaria por 7 anos de grande fartura, seguidos de 7 anos de grande fome. E naquele momento, como que é a ação de Deus, Porque eu tenho certeza, a gente quando estuda a história do Egito sabe disso, eu tenho certeza que aqueles místicos do Egito tentaram de todas as formas dar uma interpretação ao sonho do faraó. Mas nenhuma dessas interpretações que foram dadas foi de encontro ao coração do faraó para ele ter certeza que era verdade. Só quando José chegou e interpretou o sonho é que ele teve a certeza de que era realmente aquilo que ele tinha sonhado, que aquela era a interpretação verdadeira. Somente pelo poder de Deus isso é possível. E no mesmo momento, José, que foi humilhado, que foi escravizado, que foi preso, não há caso perdido, ele foi alçado ao cargo, o segundo cargo mais importante do Egito, que era o de governador.
Foi ele que geriu o Egito durante os 7 anos de fartura, para que pudesse ter tudo guardado, para que o Egito sobrevivesse aos 7 anos de fome. E foi ele que administrou a distribuição durante os 7 anos de fome. Então José recebeu a recompensa e recomeçou de uma maneira impressionante, porque ele estava sempre demonstrando com a sua vida a soberania, o propósito de Deus, mesmo em meio às adversidades. E aí em Gênesis 45:5 diz as próprias palavras de José: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Porque José, humanamente falando, ele poderia ter mandado matar todos os seus irmãos. Ora, os irmãos fizeram mal para ele. Então, se eu tenho alguém que fez mal para mim, eu desejo logo a morte dessa pessoa, né? Mas os servos do Senhor não são assim. A gente pede as misericórdias de Deus sobre a vida daqueles que nos fazem mal. E José fez isso. Na posição que ele estava, sem ser reconhecido pelos seus irmãos, ele poderia ter mandado matar todos. Mas não. Ele, depois, de ter feito ele prendeu os seus irmãos e falou que só daria comida depois que trouxesse o irmão mais novo, que era o irmão, de mesmo pai, de mesma mãe de José, que era Benjamim. Eu tenho certeza, porque um dos sonhos de José é justamente que toda a sua família se prostrar diante dele, E quando eles chegaram no Egito, pela autoridade que era, a posição que José estava, todos os seus irmãos se prostraram diante dele, como ele havia sonhado lá atrás. Todos se prostraram. E aí ele se revela lá no capítulo 45. Não precisam ter medo, eu não vou matar vocês, porque vocês me venderam, mas Deus estava no controle de tudo, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Deus tinha um propósito na vida de José, e Deus tinha um propósito na vida de Israel, porque fazia parte da trajetória programada por Deus para o povo de Israel ir para o Egito. E é nesse momento que todos os irmãos de José, seu pai, vão para o Egito. Nesse momento em que só havia abundância de comida no Egito. E neste momento, José estava lá para salvar a sua família, para salvar os seus irmãos, para demonstrar o perdão que vem de Deus e recomeçar, além de ter recomeçado como governador do Egito, recomeçar também junto dos seus irmãos e junto dos seus pais. Eu fico imaginando a alegria de Jacó. Querendo ou não, José, a Bíblia deixa claro que era o preferido de Jacó, Por isso que os irmãos tinham tanta raiva dele, porque ele era filho da mulher que Jacó amava, que era Raquel, e era o primogênito, aquele que Jacó no seu coração achava que seria o herdeiro da sua primogenitura. E José então, ele vai, imagina a felicidade de Jacó, de poder recomeçar um novo relacionamento com seu filho, e seu filho agora é só o governador do Egito. Aquele filho que ele havia pensado que tinha morrido, ele reencontra anos depois, no segundo mais alto cargo de um dos reinos mais poderosos da antiguidade. Imagina a felicidade daquele pai quando encontrou seu filho. Que recomeço glorioso na vida de José. E é bem interessante quando a gente vê a saída do povo do Egito, José deixou escrito que ele queria que seus ossos não ficassem no Egito, que voltassem para a terra. E aí nós temos esse recomeço glorioso selado com essa reencontro familiar. O segundo momento que nós temos desse
recomeço é de Ruth e Noemi. Nos 4 capítulos de Ruth, né, um texto muito fácil de ser lido, que são 4 capítulos só, nós vemos também que uma grande tragédia aconteceu naquela família. Noemi perdeu seu marido e logo depois perdeu seus 2 filhos. Suas 2 noras ficaram viúvas, ainda jovens. E Noemi então não sabia o que fazer. E ela pensou: vou voltar para a minha terra, vou voltar para o meu povo, porque lá tenho mais chances de recomeçar. Uma de suas noras foi embora, mas Ruth disse para ela: eu não vou voltar para o meu povo, eu vou contigo, porque aonde quer que você esteja, eu vou estar. O seu Deus, a partir desse momento, é também o meu Deus. E Ruth então acompanha Noemi e começa a adorar ao Deus de Israel. Talvez ela tivesse muito mais facilidade de encontrar um novo casamento se ela voltasse para o seu povo, para a casa dos seus pais, de reencontrar um recomeço lá no povo dela, mas ela não quis isso. Ela quis acompanhar a sua sogra e recomeçar lá no povo de Israel, que era o povo do seu marido. E ela então vai fazer toda uma trama também, porque ela precisa de ação. Se José foi abençoado e recompensado por tudo que ele sofreu, e ele demonstrou perdão aos seus irmãos, Ruth teve que fazer acontecer o seu recomeço. Porque às vezes nós precisamos recomeçar, mas nós não temos a coragem necessária para isso. E Ruth teve a coragem necessária. Ela não ficou esperando as coisas acontecerem. Ela foi em busca do seu recomeço. Ela não ficou prostrada, ela foi em busca, conseguiu um novo começo de vida, conseguiu um novo casamento com um dos homens mais ricos da região. E ela foi novamente recompensada, porque ela faz parte da genealogia de Jesus. Quando a gente busca lá em Mateus a genealogia de Jesus, ou em Lucas, a gente vai ver o nome de Ruth lá. O nome de Ruth está lá. Foi da família dela que veio a linhagem de Davi, que chegou até Jesus Cristo. Porque ela foi recompensada pela sua perseverança. Ela foi recompensada porque ela não desistiu. Ela foi recompensada porque ela escolheu adorar o Deus que merece toda adoração. E o terceiro e último é o texto de João 21, que fala sobre Pedro. Pedro, junto com os discípulos, largou a sua profissão de pescador e seguiu Jesus durante 3 anos, aprendendo com ele. E Jesus viu nele a pessoa certa para liderar os discípulos. Pedro era o líder, e os discípulos viam isso nele. Só que Jesus morreu, Pedro negou. E aí João, escrevendo sobre esse momento, ele diz que Pedro foi pescar, porque a única coisa que ele sabia fazer era pescar. No momento de desespero, porque agora ele se encontrava sozinho, sem a presença física de Jesus, para dar todos os ensinamentos, para dizer tudo o que eles deveriam fazer, como foi nos últimos 3 anos, Pedro agora estava se sentindo sozinho, abandonado. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu sei, né? Pescar. Eu sou pescador, vou pescar. E aí os discípulos, como viam a liderança de Pedro, foram juntos. Se ele vai pescar, é porque ele está sabendo o que vai fazer. Por isso que os líderes têm que tomar muito cuidado, porque os liderados que confiam na sua liderança, ele vai fazer, e ele vai pescar junto com você. E foi o que os discípulos fizeram com Pedro. Só que chega lá, passam a noite inteira e não conseguem pegar um peixe sequer. Que frustrante, né? Você volta para pescar, chega lá, fica uma noite inteira pescando. Pastor que é pescador sabe disso, né? Eu sou neto de pescador, ia pescar com meu avô, era uma felicidade quando
a gente conseguia pescar alguma coisa. Às vezes a gente tinha um poço lá em casa, né? A gente pegava um anzol e pescava no poço lá em casa quando meu avô deixava a gente pescar. E era uma felicidade pegar um peixe. Agora imaginem você passar uma noite inteira e não pegar peixe nenhum. Que frustração! Imagina você estar tentando e não conseguiu ainda. Imagine você tentar várias vezes e não conseguir. Será que você está tentando do jeito certo? Será que você buscou o direcionamento de Deus? Será que é realmente por esse caminho que você tem que recomeçar? Quando eles voltam para a praia, eles encontram quem? Essa é a minha pausa de intervalo para beber água. Quem, gente, que eles encontram? O pessoal que estava aqui ontem sabe. Jesus. Eles encontram Jesus Cristo na praia. E aí Jesus vira para eles e fala assim: olha só, volta para pescar. Joga as redes do lado direito. Jesus está dando mais uma vez, né? Jesus, como sempre, bem didático, igual um professor que usa didática, porque a gente, em todos os evangelhos, vê essa perfeição do ensino de Jesus, que está ensinando o tempo inteiro. Mesmo a quem não quer aprender, Jesus está ensinando o tempo todo. Eles dizem: olha só, depois teve uma noite frustrante, tudo bem, mas vamos lá pescar de novo? Vamos jogar rede? Só que joga a rede do lado direito. Jesus deu todas as instruções. E eles foram. Eles foram, jogaram a rede e conseguiram pegar vários peixes. A rede voltou pesada, quase arrebentando de tantos peixes que foram pegos naquele momento. E aí naquele momento, os discípulos então têm a certeza de que aquele homem na praia nada mais era do que Jesus Cristo ressuscitado. Não havia mais dúvidas que o Senhor havia ressuscitado e que Ele estava ali ainda operando milagres. E ele vira para Pedro, que estava frustrado, que estava triste, que não sabia o que fazer, e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu amo. Ele faz essa pergunta 3 vezes para Pedro, e todas as respostas de Pedro é que ama. E aí ele fala para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas, porque foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você recomeçou. E agora você precisa recomeçar de novo, mas você precisa recomeçar sem mim fisicamente aqui, porque agora a tarefa é sua, de dar continuidade à mensagem que Jesus começou, porque Jesus voltaria aos céus como voltou, mas deixou o Espírito Santo, como está lá em Atos 2, para que pudesse ser a parte de Deus que está em nós, para nos ajudar. Pedro já tinha pensado em desistir, mas ele não tinha como desistir. Mas olha como Deus é perfeito, né? Jesus Cristo foi lá e apareceu para eles, para que reafirmasse aquilo que Jesus já havia falado lá atrás, quando chamou cada um dos discípulos. E nós às vezes ficamos nesses momentos de dúvida, às vezes nós temos momentos de questionamentos, de dúvidas, mas nós precisamos perseverar, buscar em Deus. Às vezes é doloroso demais. Imagina para a borboleta, né, sair do casulo. E tem gente que erroneamente quer ajudar a borboleta a sair do casulo. Não faça isso, porque se você ajudar a borboleta a sair do casulo, você vai matar ela. Ela precisa sair sozinha. Ela precisa passar por aquela dor de sair e abrir as suas asas, e naturalmente as suas asas secarem para que ela possa voar. Não ajude a borboleta. Não fique com pena dela porque ela está demorando a sair do casulo. Ela precisa daquilo para se fortalecer.
E às vezes nós precisamos passar por dificuldades, às vezes nós precisamos passar por momentos difíceis para nos fortalecer, para nos mantermos de pé, para crermos que nós cremos num Deus do impossível, que pode todas as coisas, e é Ele que nos mantém de pé, e são as suas misericórdias que se renovam todas as manhãs, para que nós possamos a todas as manhãs levantar, acordar, ir para o nosso trabalho, ir para a escola, cuidar da casa, da sua família. É por causa das misericórdias do Senhor que nós fazemos isso. Deus sempre está no controle de tudo, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos crer que Deus está sempre no controle de tudo, e todos os dias Ele nos dá as condições de recomeçar. Eu sei que a gente pode estar desanimado, eu sei que a gente pode ter medo, isso é normal, são sentimentos humanos normais na nossa vida, mas nós precisamos colocar diante de Deus, porque todo dia de manhã nós estamos tendo um recomeço, todos os dias de manhã nós estamos recomeçando, e a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós recomeçamos a cada manhã é agradecer a Deus, porque Ele está nos permitindo esse recomeço, Ele está nos permitindo recomeçar, Ele está nos dando mais uma oportunidade para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa ser firme, para que a gente possa ser constante, para que a gente possa buscar o Senhor como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E como adoradores, nós precisamos perseverar, porque como eu falei ontem, talvez nossa recompensa não esteja nesse mundo, porque nós cremos que a nossa recompensa está nos céus com Cristo. É lá que vai estar. Aqui nós vamos vivendo de acordo com as misericórdias do Senhor. Procuramos viver bem, felizes, mas nós precisamos almejar sempre, pensar sempre, que o nosso trabalho aqui não é vão, porque a nossa recompensa maior está na eternidade. É lá que está a nossa recompensa maior. É lá que nós vamos recomeçar eternamente. E é para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós saímos da nossa casa. É por isso que nós adoramos ao Senhor. É por isso que nós buscamos a presença dEle. Pode ser muito difícil, às vezes quase impossível, mas Lucas diz que para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. E nós cremos nesse Deus, no Deus do impossível. Mas creia sempre que Deus é o Deus do impossível, mas que nós também temos que fazer a nossa parte, que nós também temos que cumprir a nossa parte, para que o nosso recomeço seja de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos orar, para que Deus possa abençoar as nossas vidas, aqueles que estão recomeçando, que Deus possa abençoar, aqueles que estão pensando em recomeçar, que Deus possa abençoar, aqueles que estão começando alguma coisa, que Deus possa estar no controle de tudo. Coloque nas mãos do Senhor a sua vida nesse momento. Deus, obrigado por mais uma vez estarmos na Tua casa. Obrigado, Deus, por mais uma vez a Tua presença nas nossas vidas, Santo Deus, que tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos guiado. Nós cremos, Santo Deus, que Tu és o Deus do impossível. Nós cremos, Santo Deus, que Tu, Santo Deus, está conosco em todos os momentos. Sabemos, Santo Deus, que às vezes é muito difícil recomeçar, mas nós sabemos que como a árvore, Santo Deus, cortada e jogada, Santo Deus, na margem, Santo Deus, de um ribeiro, nós podemos voltar a florescer, nós podemos, Santo Deus, voltar a dar frutos, nós podemos, Santo Deus, novamente buscar a Tua presença e exaltar o Teu nome. Senhor Deus, que tudo que nós fizermos possa, Senhor Deus, ser, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade. Que nós possamos, Senhor Deus, botar os nossos começos e os nossos recomeços nas Tuas mãos, para que Tu possas, Senhor Deus, estar nos conduzindo, nos dando sabedoria dos altos céus, para fazermos unicamente a Tua vontade. Continua conosco, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.